Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título As Abominações do Templo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A adoração de um cristão a Deus deve ser exclusiva e permanente, se afastando inteiramente do pecado da idolatria. Nesta lição, definiremos o termo idolatria como primeiro ponto. No segundo ponto da lição, veremos a importância da exclusiva adoração a Deus. E como último e terceiro ponto da lição, finalizando então o nosso estudo, conheceremos a visão das abominações dos israelitas em Jerusalém. Definição de idolatria. No sentido mais informal, idolatria significa colocar algo ou alguém em seu coração no lugar de Deus, ou seja, amar e adorar prioritariamente objetos e ou pessoas em detrimento de amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, este é o conceito informal de idolatria. Colocar algo ou alguém no seu coração no lugar de Deus. Veremos agora, no segundo ponto da nossa aula, a importância da exclusiva adoração a Deus. O primeiro mandamento de Deus Pai para a humanidade é: não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 ao 6. Primeiro e o segundo mandamento dos 10. Portanto, de uma forma resumida, dois são os mandamentos com relação à adoração a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, e não adorarás, nem lhes prestarás culto. O Senhor Jesus resumiu a mensagem de Deus Pai para a humanidade em dois preceitos. E esses preceitos foram: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Primeiro. E o segundo preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, no versículos 34 ao 40, em que nós vamos aqui, vamos dizer assim, confirmar este grande mandamento. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim, nós podemos então perceber que a adoração a Deus tem a sua importância fundamental na exclusividade prioritária, com dois pilares importantes: o amar e o adorar, o louvar, rejeitando então o pecado da idolatria, que, como já definimos aqui, a idolatria é colocar algo ou alguém no seu coração em lugar de Deus. E Deus deve ser a prioridade no nosso coração. Portanto, é da vontade do nosso Senhor ser adorado e amado pelos seus filhos, pelas suas filhas. E neste sentido, Deus quer uma exclusiva adoração, uma exclusiva comunhão com Ele. Visto então estes dois conceitos importantes com relação à idolatria e com relação à exclusiva adoração a Deus, vamos passar agora a estudar a visão das abominações dos israelitas em Jerusalém, contrariando exatamente essa exclusividade de adoração e praticando, infelizmente, idolatria. Ezequiel, ele estava em sua casa, com ele os anciãos de Judá. Então, de forma repentina, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. E ele teve a visão de um ser resplandecente como fogo, que o levou então para Jerusalém, posicionando-o entre a terra e o céu, bem de frente para a porta do pátio, de dentro do templo, no lado norte, para lhe mostrar visões das práticas abomináveis dos israelitas contra o Senhor. Ou seja, mostrar a deplorável ruína espiritual de seu povo. Este fato está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo 8, versículos 1 ao 4, que diz assim: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Entendeu? Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocado a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então, aí está a condição de Deus agora passar a mostrar pelo menos aí 4 visões ao profeta Ezequiel sobre as abominações dos israelitas em Jerusalém. E a primeira, nós acabamos de ler e falamos, a visão da imagem dos ciúmes. Deus Pai mostra então a Ezequiel a visão dos israelitas adorando deusa Ástera como a deusa da fertilidade. Os cananeus diziam ser a esposa de Baal,
representada então por uma árvore que era colocada nos pátios dos templos. Nesta ação idolátrica, os israelitas ferem o coração de Deus, quebrando os 2 primeiros dos 10 mandamentos e o pacto que fizeram com o Senhor. Porque lá no Monte Sinai, os israelitas fizeram um pacto com o Senhor, dizendo que iam obedecer a tudo o que o Senhor determinasse. O Senhor exige de nós uma devoção então exclusiva, nos desviando de toda e qualquer forma de idolatria, definida como sendo o colocar algo ou alguém em nosso coração no lugar de Deus, como já mencionamos no início desta aula. Portanto, o uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Esta frase está registrada na revista deste quarto trimestre e foi expressa e manifestada pelo pastor Ezequias Soares, que é o comentarista do tema deste trimestre. Eu vou repetir. Ele escreveu, pastor Ezequias Soares, comentarista da lição. O uso da expressão imagem de ciúmes, que nós acabamos de ler em Êxodo 8, versículos 1 ao 4, melhor dizendo, Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 ao 4. Então, ele diz, o uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Entenda-se o ciúme aí não como um sentimento, mas como uma exclusividade, uma vontade de Deus pela exclusividade dos seus filhos e das suas filhas manifestar uma adoração. No caso, exclusiva, então o Senhor exige de nós essa devoção. E lembrando que os israelitas, em Êxodo 24, 3 a 8, eles prometeram ao Senhor que fariam tudo o que ele determinasse. Na primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículos 20 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20 ao 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vou repetir essa última parte aqui, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isso quer dizer, não pratiquemos a idolatria, porque isto fere o coração. É um pecado que entristece o Espírito Santo. Então esta foi a primeira visão, a imagem, a idolatria à deusa Ássara, uma deusa da fertilidade. A segunda visão, ou seja, a segunda abominação que Deus mostra a Ezequiel dos israelitas, foi a visão dos 70 anciãos oferecendo incenso a falsos deuses. Então, Deus Pai encaminha o profeta Ezequiel para a porta do átrio e lhe mostra uma parede com um buraco, ordenando-lhe que cavasse a parede e entrasse pela porta para lhe mostrar terríveis abominações.
O Eterno, então, mostra a Ezequiel a cena de 70 anciãos da casa de Israel, oferecendo incenso. E o incenso representa a realização de orações. E então os 70 anciãos estavam oferecendo incenso a falsos deuses pintados nas paredes na forma de répteis e de animais abomináveis, bem como todos os tipos de ídolos. Então, os israelitas, no templo, pintaram todas as paredes com imagens e praticaram ali a idolatria, a adoração àquelas imagens, aqueles falsos deuses. Então, o Senhor ele requer de nós, cristãos, integral fidelidade. E por isso devemos afastar de nós todo e qualquer comportamento moral e espiritual que desagrada a Deus, que entristece ao Espírito Santo. Ezequiel, capítulo 8, versículos 7 a 12, diz assim: Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: Entre e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Observem aqui que os anciãos representavam a realidade, aqueles que administravam o templo, que ministravam a palavra no templo. Portanto, isto foi muito desagradável e muito desagradou ao Senhor. No Salmo de número 101, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 101, versículos 1 ao 4. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim um coração perverso. Não quero conhecer o mal. O salmista aqui então se coloca numa situação em que ele não coloca nada diante dos seus olhos que venham a ferir o coração de Deus, a pecar, a ser idólatra, no sentido de colocar algo ou alguém no seu coração no lugar de Deus. O Senhor então dá uma terceira visão a Ezequiel. E essa terceira visão foram as mulheres chorando pelo Deus da luz. Deus Pai então leva Ezequiel à porta norte da casa do Senhor e mostra-lhe um grupo de mulheres assentadas, chorando pelo falso Deus Tamuz, marido da deusa da fertilidade chamada Estar, realizando então um ritual profano na casa do Senhor em favor da morte de um falso Deus. Êxodo capítulo 8, versículos 3 a 15 diz: Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando. Tamuz.
Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. A verdade é que Deus Pai requer de nós, cristãos, a prática da palavra de Deus, nos afastando então de rituais, de cerimoniais, de ritos e liturgias não ordenadas pelo Senhor. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo fala o seguinte: segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Porque comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Porque união do crente com o crédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Que nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nas coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, devemos nos colocar nesta condição de retidão, essa condição de que nós somos santuários do Senhor. Por isso, nós não podemos profanar o que é sagrado, é puro e é santo. Por isso, devemos nos afastar de todo e qualquer comportamento moral e espiritual que desagrada a Deus e nos afastar de rituais, cerimoniais e liturgias que não foram ordenadas pelo. Como última visão das abominações no templo, porque, como nós vimos na leitura inicial do capítulo 8, o Senhor pegou Ezequiel, que estava lá no exílio, e levou em visões para o templo. E lá começou a mostrar o que os israelitas estavam fazendo. E agora, como última visão, ele mostra a visão dos 25 homens se curvando para o sol, adorando o astro sol. Deus Pai mostra agora para o profeta Ezequiel a visão de 25 homens prostrados, de costas para o templo, entre o pórtico e o altar de sacrifício, adorando o astro sol. Ezequiel capítulo 8, versículos 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 8, versículo de número 16 ao 18. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá por fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e torne a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. O Senhor requer de nós que busquemos a orientação do nosso modo de viver, no sentido moral,
e espiritual apenas em Deus. Não viremos, então, as costas para o Senhor. Não nos tornemos jamais apóstatas do cristianismo. Não venda a sua consciência por absolutamente nenhum valor que venha a ferir o valor principal, que é a adoração a Deus, comunhão com o Senhor. Jamais podemos virar as costas para o Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro Deus, é o nosso Salvador, e é aquele que nos concedeu vida eterna. Deus revelou estas visões a Ezequiel para mostrar que a sua justiça deve ser aplicada sobre aqueles que dizem praticar uma devoção exclusiva ao Senhor, mas que na prática são abomináveis, ímpios, ingratos, falsos adoradores, idólatras, apóstatas da fé. São apenas religiosos que levam fogo estranho para o altar puro e sagrado do Senhor. Porque no altar do Senhor só deve ser pregado com exclusividade a mensagem do Senhor. Qualquer outro assunto, o altar do Senhor é fogo estranho. E por isto, estes são abomináveis, ímpios, ingratos, falsos adoradores, idólatras e apóstatas da fé. Concluindo então a nossa aula de hoje. Adorar e amar com devoção a Deus deve ser a prioridade em nosso coração. A apostasia da nossa fé, isto é, a negação, o desprezo, abandonar o Senhor, nos coloca numa situação de perdição eterna. Um puro comportamento espiritual nos conduz a um puro comportamento moral que agrada a Deus e nos coloca no estado de salvação e de vida eterna com o Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 4, que com o título Quando se vai a glória de Deus. Ou seja, por causa dessas abominações, a glória de Deus sai do templo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é sempre de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.